E aonde com certeza os nossos amigos espirituais já estavam aqui preparando o ambiente e estão junto conosco para que essa noite seja uma noite de muito proveito. Você busca comunhão com Deus? Não há quem em dado momento não anseie por este encontro. É um desejo natural de criatura e criador, de mãe e filho. Mas como fazer isto? Para comungar com Deus, busque-o através dos outros, conversando amorosamente com eles, sentindo-os, ajudando-os. Você se comunica com a força divina que há neles e, consequentemente, desperta e exercita a mesma força que reside em você. Dá-se aí o esperado encontro com Deus. Quando encontrá-lo, porém, não perca tempo em entendê-lo. Busque simplesmente amá-lo. Que possamos, neste momento, estarmos prontos para receber o Vinícius, que é um professor, né? E ele também é vice-presidente da unificação da FERGS. Hoje ele vai abrilhantar a noite para a gente. Seja bem-vindo, Vinícius. Me desse um susto. Achei que eu ia ter que fazer a exposição. Meus amigos, meus irmãos, que Jesus, o nosso divino amigo, nos abençoe a todos e nos mantenha sob a sua paz. Na tradição budista, nos textos do Sutra de Lótus, da vertente maiana desta religião oriental, nós vamos encontrar uma singela parábola que nos parece bem ilustrar a condição espiritual que nos encontramos, os que vivemos na Terra. Anota o escriba do pensamento de Buda que havia um homem muito rico, cheio de posses, mas que vivia em uma casa velha, e não raramente essa casa entrava em processos de chama. Um dia, nesta casa, estavam seus filhos disputando os jogos, os brinquedos, atentos e focados àquilo que dizia respeito ao seu universo infantil. Todavia, o homem de fora da casa passa a chamar as crianças, pois que a casa em chamas colocava a vida delas em risco. Convoca-as a sair da casa, mas elas não lhe dão a devida atenção. Portanto, ele se retira do local, e as crianças, percebendo que o pai afastara-se da casa, com medo do que vier a acontecer, resolveram seguir o pai caminho afora daquele lar em chamas. O texto do Sutra de Lótus vai referir ao caminho daqueles que buscam a iluminação espiritual e que querem aprender a viver orientados pela compaixão, que é necessário desapegar-se para que possamos caminhar essa jornada compreendendo o propósito da vida que deve nortear nossos passos. Nós somos uma sociedade que construiu para si própria uma casa em chamas. Erguemo-nos com valores orientados pela técnica, pela ciência,
e deixamos-nos conduzir por um forte enfoque do materialismo, que tem orientado as nossas vidas de tal sorte, que parece que o grande objetivo da existência é angariar coisas, preencher a conta bancária, disputar espaços nessa sociedade competitiva, orientada por uma ética utilitarista, e passamos a cotovelarmos-nos como aquelas crianças. Nada obstante, essa casa erguida está velha, esse paradigma ocidental da nossa civilização está ultrapassado, pois que ele não abarca a vida na sua totalidade, ignora fundamentalmente a realidade espiritual da criatura humana. Ocorre que vamos observar uma diversa quantidade de crises que nós mesmos, enquanto civilização, estabelecemos e precisamos lidar com elas, pois que lhe sofremos as suas consequências. Observamos a crise ecológica, que coloca em xeque a nossa concepção de natureza como uma arca de recursos com limites inextinguíveis. Coloca em xeque a perspectiva de consumo irresponsável, que desconsidera as consequências, as implicações de tudo quanto colocamos em a natureza como sobra dos nossos excessos, que não raro, em uma sociedade materialista, os excessos produzem também a escassez de multidões que vivem a fome, a míngua, sem água potável, sem os direitos mais fundamentais atendidos para uma vida digna, demonstrando quanto a nossa civilização planetária, apesar da diversidade de religiões, de propostas filosóficas e espiritualistas, ainda não logrou compreender o ensinamento fundamental apresentado por Jesus, de amarmos-nos uns aos outros como verdadeiros irmãos. Esse paradigma, esse modelo, esse padrão que orienta o nosso modo de ser e estar no mundo, tem anestesiado as nossas consciências. E disputamos coisas, e entretemos-nos com aquilo que passa, que é transitório, e não raro fazemos de objeto de nossas vidas coisas que são impermanentes, são transitórias. Daí, vamos viver uma loucura febricitante, uma ansiedade que não nos deixa em paz, como se a vida devesse somente nortear-se na busca das coisas que passam e que a morte vem lembrar-nos que todas elas não nos pertencem, aliás. André Luiz, o notável benfeitor através da mediunidade de Chico Xavier, que em sua coleção da vida no mundo espiritual, vem lembrar-nos de que a nossa vida verdadeira é a vida no mundo dos espíritos, e que nós aqui estamos em apenas uma das tantas jornadas que transitamos na carne, com o propósito da nossa reeducação. Vai registrar nos diálogos, muito à moda dos diálogos filosóficos da antiguidade clássica, recolhendo as lições dos espíritos amigos, do que diz respeito à vida material, à criatura humana reencarnada, é apenas usufrutuária dos recursos que a providência divina lhe coloca às mãos. Nós, é bem verdade, temos nessa vida um corpo que não nos pertence. É um empréstimo de Deus, para que na presente reencarnação possamos aproveitar as diversas lições da vida, possamos desenvolver-nos em inteligência, em trabalho, possamos aprender a conviver uns com os outros,
com a bênção do esquecimento do passado, porque não raro há a providência divina na sua dinâmica de justiça que leva à reparação, coloca no mesmo lar, no mesmo ambiente, entre os nossos convivas, até mesmo inimigos do nosso passado, onde a reencarnação nos obriga a aprender a conviver. Alguns deles recebemos com um carinho que nem nós imaginávamos que tínhamos, vindo na condição de filhos, vindo na condição de netos, que é a perdição dos vovôs e das vovós. Aí a gente olha que coisa fofinha. Nossa, parece um anjinho que desceu na terra. Mas quando a gente vai olhar do ponto de vista espiritual, estamos lá em desdobramento durante o sono, nas programações reencarnatórias, guiados pelos nossos benfeitores, combinando acolher esses inimigos do ontem, reparar os danos que nós mesmos cometemos, acolhendo-os com todo amor, com todo zelo. Não somos donos de nada, mas eles nos prejudicaram no passado, ou nós prejudicamos. E a justiça divina, que é misericordiosa, nos reúne, para que aprendamos a compartilhar o pão da vida, para que muitas vezes trabalhemos para eles, por eles, reparando aquilo que deles retiramos, para ensiná-los o caminho da retidão, pelo poder, pela pedagogia mais excelente, que é a pedagogia do exemplo. E lá estão eles, prestando atenção na gente. Pai, como é que é esse negócio aí? O senhor manda eu dormir cedo, mas o senhor dorme tarde. Mãe, que história é essa? Que eu não posso olhar a gôndola do mercado e levar o que eu vejo. Mas a senhora, quando está no supermercado, vive comprando uma coisa ou outra que, talvez, mãe, não tem utilidade nenhuma, por que a senhora compra? Eles estão sempre nos observando. Pai, você fala para mim não beber, mas como é que você, pai, sai aí tropicando de vez em quando da reunião com os amigos? Nós ensinamos e nos recuperamos pelo exemplo. Nós nos tornamos pedra de tropeço e nos perdemos pelos maus exemplos. Então, o nosso corpo é um empréstimo que recebemos nessa vida para que venhamos a edificar em nós mesmos valores espirituais superiores, reparando o passado faltoso e construindo um porvir mais feliz pelo caminho da retidão, pela prática do bem, ou como nós, os espíritas, aprendemos com Allan Kardec, pelo exercício da caridade, sem a qual não há salvação. É curiosa a adoção de Allan Kardec dessa expressão. Porque quando nós a observamos em nosso mundo contemporâneo, em que inclusive as religiões cristãs têm se tornado filosofias materialistas, em que a salvação é trocada por bens materiais conquistados em uma montanha que extingue o dinheiro dos fiéis mais simples e ignorantes. Nós somos chamados a raciocinar. Por que será que Allan Kardec usou a expressão salvação? Os críticos de Allan Kardec de todos os tempos, porque só não tem crítica quem não se expõe, deveriam imaginar que talvez a expressão fosse muito religiosa, e não sendo o espiritismo apenas uma religião tradicional, mas uma proposta filosófica de bases científicas e consequências religiosas, talvez não pretendesse ou não devesse utilizar-se essa expressão. Mas o fato é que Allan Kardec, esse espírito de escola, guiado pelo espírito de verdade, como encontramos em obras póstumas, o guia espiritual de Kardec era o espírito de verdade. Estamos falando de um espírito, Allan Kardec, talhado para esta missão, de trazer à humanidade
uma nova era com base em uma filosofia libertadora, capaz de revelar-nos a nossa realidade última, verdadeira, que é a realidade do espírito imortal. Salvação. Aí Emmanuel, na obra O Consolador, vai dizer que salvação equivale à ideia de iluminação, de livrar a alma da ruína, de conduzi-la ao processo de iluminação. Nós cá estamos, nas vidas sucessivas, numa escalada de conquista da autoiluminação, da compreensão das leis divinas, fazendo com que desabroche em nós, através da forja da experiência, um entendimento mais coerente dessa lei escrita na consciência de cada um de nós. Daí que vamos enxergar à luz do Espiritismo o corpo, que nos dá prazer, alegrias, mas que também nos traz dores, provações, que nos impulsiona ora para as paixões, ora para o repouso, ora para o cuidado, para o zelo, que nos ajuda a trabalhar e dar conta da manutenção da própria existência, como um empréstimo de Deus, que logo mais devolvemos à natureza, mais cedo ou mais tarde, consoante a nossa programação reencarnatória, consoante o modo com que lidamos com esse empréstimo divino. Mas é inegável que na dialética da vida, quanto mais anos vivemos, mais perto estamos da desencarnação. E essa constatação nos obriga a buscar uma vida mais sábia, mais inteligente, menos conduzida pelos impulsos, menos levada pela irreflexão, pela cultura do materialismo que tem nos ensinado que a vida é feita para gozar, ter, poder. E edificamos uma casa que agora está em ruínas, porque a dinâmica da vida material é impermanente, é transitória. Vemos os senhores da guerra disputando territórios e matando multidões. Depois vão conquistar o quê? Escombros. Escombros. As disputas geopolíticas. Mas logo mais, como nós, eles também desencarnarão. E levarão o quê? Que títulos, que medalhas, que conquistas. Quando o espírito só é reservado levar o que ele faz de si mesmo, nas aprendizagens intelectuais e morais, que pelo esforço próprio se fez portador. Então, o corpo, vale não esquecer, é transitório. Quando nós falávamos da tradição budista, e vemos as crianças apegadas aos brinquedos na parábola, enquanto a casa ruim em chamas, nós temos aí um retrato do quanto o apego produz em nós sofrimento. Aliás, o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, teve a oportunidade de apresentar à humanidade de sua época e todas as épocas as suas 4 nobres verdades. A primeira verdade, a verdade do sofrimento. O sofrimento é inerente à vida. Há sofrimento presente no nosso cotidiano. A gente quer dormir mais um pouquinho, a cama está quentinha, mas o inverno em Rio Grande é quase expiatório. A gente sofre um pouquinho, levanta, vai trabalhar, vai atender a família. Há um sofrimento. Quando a gente nasce, sai daquele ambiente de cuidado, de zelo, organizado pela dinâmica biológica, pela providência divina, e a gente precisa respirar o ar para fora do útero materno. Vejamos só. Choramos o contato com alguma aflição, com alguma alteração de um ambiente para outro.
Quando nós somos crianças, aproveitamos alguns momentos mais largos de lazer. Depois começam as responsabilidades escolares. Aquela coisa maravilhosa que é a escola. Nem sempre, na opinião deles. E aí o meu pequeno diz assim, mas hoje eu tenho que ir para a escola. Tem, meu filho. Por quê? Porque assim é. Aí ele vai à escola, quando a mãe vai buscar, não quer voltar. Mas tem algum sofrimento de mudança de lugar, de mudança de foco. Adolescem. Alguns adoecem os pais, porque apresentam um comportamento alterado. E o pai se pergunta, conversa com o médico, o pediatra, o psicólogo, mas o que aconteceu com meu filho? Tem gente que vai até consultar o ufólogo. Não é possível trocar o meu filho por um ser alienígena, abduzir o meu filho e colocar o outro no lugar. O menino era quieto, agora virou um tagarela. A menina não dizia nada, agora ela tem opinião para tudo. Deve ser culpa dos professores. E aí a gente não se dá conta. Quando não conhece o Espiritismo, mas quando conhece, tem que pensar um pouquinho mais. Que o Espírito não é uma cópia de mim. O meu filho é um espírito multimilenar como eu, com as suas experiências, com as suas aprendizagens. E eu vou ter que desapegar-me das verdades que tenho sobre ele, sem abrir mão da minha tarefa de educá-lo. Vou lidar com sofrimento, e ele vai lidar com sofrimentos inerentes da adolescência, da busca da vida profissional digna, da organização do seu lugar no mundo, do cuidado com a própria sobrevivência, para que não fique aqueles filhos de ioiô que a gente está desencarnando e eles não saem da casa da gente, vão e voltam. Nós precisamos ajudá-los a ter autonomia. Aí a gente sofre. Eu me lembro, a primeira vez que levei a minha filha à escolinha. Eu morava em Bento Gonçalves, o meu trabalho era ao lado da escolinha. Escolhido estrategicamente. Pai recente é pior que cão farejador. A minha filha falava na escolinha, quando via os professores olhavam, estava eu lá do lado. O que aconteceu? Aí eu entrego a ela a primeira vez. Quando eu entreguei, comecei a chorar. E as professoras davam risada de mim. Só gente cruel. Eu imaginava que ela ia chorar. Eu que chorei pelo desapego. Pelo exercício necessário, saudável do desapego. A origem do nosso sofrimento está no apego. As 4 nobres verdades, a realidade do sofrimento. A segunda, a causa do sofrimento, o apego. E a busca desenfreada de atender os desejos, os prazeres, a busca de coisas que esfacelam no ar, porque é bom lembrar, são transitórias. A gente faz uma correria danada, compra aquele carro de dar inveja aos vizinhos. A gente passa a cera, deixa ele um brinco. Vem o filho do vizinho com uma chave, com um patinete, vamos colocar mais leve a coisa, com um patinete, e deixa aquele risco da gente ir direto para um umbral de raiva. É transitório. É uma lembrança da vida, vamos encarar assim, que tudo passa, tudo é transitório. Uma sociedade como a nossa criou a ideia que o objetivo da vida é ter. E há pessoas adoecidas, perdidas da própria saúde mental, porque nessa lógica precisam lidar com uma frustração, que não dão conta, e se tornam consumistas, e vão produzindo despesas desnecessárias a si próprias. Vão adquirindo com as facilidades da atualidade. Se bobear, o pessoal pede para a gente entrar em dívida até dormindo, você já deve ter passado por isso. Aperte o botão, não vai lhe dar trabalho. Até chegar o boleto, que a gente desencarna no susto. E no consumismo vamos adquirindo, mas não dá para pagar, tem que devolver.
ou caminhamos o caminho da criminalidade, até de colarinho branco, com aparência de milionário, mas devendo até a ponta do fio do cabelo. Uma dificuldade, uma dívida, é natural. Agora, viver driblando as contas, as responsabilidades, lesando os outros, já é um processo de equívoco moral, que a criatura vai se viciando e consome sem limite. Vira um acumulador, uma acumuladora. Mas chega um dia a maturidade biológica. Chega um dia o desfalecimento corporal. E ela tem no seu nome uma série de coisas. E não raro está sozinha. Não raro tem o seu cuidado por terceiros. Não é incomum. Os filhos se organizam. O pai está pensando, mas já não fala direito, não caminha direito. E encaminham para qualquer lugar, disputando os bens que também não são deles. Quando eu era jovem, aliás, eu nasci no dia do aniversário da casa. Então eu estou com a mesma idade aí, 12 anos, né? 22. Eu lembro de visitar na nossa cidade aqui o lar de idosos, à época se chamava asilo, né? E a gente ia com a juventude espírita, alguém tocava violão, a gente dançava, brincava. Naquela época, eu acho que não tinha nutricionista, porque a gente levava bala, levava rapadura. E tinha uns mais maldosos hoje, que eu me dou conta, levava aquelas balas puxa-puxa, veja só. Né? O vovô e a vovó se entretinham até a próxima encarnação. E lá pelas tantas, a gente vai criando uma amizade, conversa com um, conversa com outro. Lembro de um idoso que era médium. Então, toda vez que eu ia, ele me perguntava, e o padre hoje não veio? Não sei que padre o senhor está falando, eu sou espírita. Não, mas tem um padre que vem com vocês. Fica aqui um pouquinho, depois vai embora. Nunca soube quem era, nunca me preocupei. Porque o espiritismo nos ensina a não nos fanatizarmos. Mas um dia um deles nos conta, a verdade é que eu não sei porque eu estou aqui. O meu filho disse que ia passar as férias no cassino. Longe, né? Então, quando voltasse, me buscava. Mas não buscou. E tem se esquecido de me buscar. Não nos cabe nenhum julgamento a quem não sabe lidar com seus idosos. Ou sabendo, não consegue comunicar adequadamente. É natural que há momentos que a gente vai precisar de ajuda especializada. Mas descobrimos à época, quantos assim eram deixados pelos filhos, que usufruíam, sem vergonha alguma, dos recursos conquistados pelos seus pais, sem lhes devolver na justa medida. Numa oportunidade, encontramos com um grupo de amigos, um idoso que se apresentava à rua aos frangalhos, às vestimentas. Conversamos com uma assistente social amiga, nada como ter amigo assistente social, porque eles têm conhecimento de todo mundo. É impressionante, parece até guia espiritual, resolve tudo. Aí nós conversamos com ela, encontramos o senhor novamente e levamos ao abrigo local para que ele ali ficasse e, se fosse possível, buscar os seus direitos. Porque se descobriu que a família recebia a aposentadoria da criatura, mas não lhe dava assistência. Na época não havia, ou eu não tinha conhecimento, de conselho de idosos, hoje já há. Hoje há recursos legais para que aquelas criaturas que não aprenderam a devolver para os pais o que os pais fizeram por eles, possam, pelo menos do ponto de vista da justiça, aprender a ser gente. Mas veja o sofrimento que a criatura vai erguendo para si própria, porque sendo filho também sou pai. E o meu filho observa como eu lido com o meu pai, com a minha mãe,
com os meus idosos. E ele vai aprendendo sem que a gente discurse. O que é que se faz com o idoso numa sociedade materialista, onde os cristãos falam em Jesus, mas ainda não entenderam Jesus? Onde a gente troca o evangelho por discursos de autoajuda, em que a gente abandona o espiritismo para pegar pseudo-filosofias espiritualistas mais light, que me exijam menos, que me responsabilizem menos, para anestesiar a consciência e transformando a experiência espiritualista em uma vida de valores materialistas. Mas a libertação do sofrimento, ensina o Siddhartha Gautama, a criatura conquista superando o domínio que as paixões exercem sobre ela e exercitando um novo caminho, que Buda chama de o caminho óctuplo, o caminho, nós diríamos, de retidão em 8 estações. Mas aqui nos cabe pensarmos de que forma o Espiritismo pode nos ajudar, para que nós não nos tornemos objetos dessa ansiedade materialista, que não sejamos dessas criaturas de almas turbadas às quais Jesus se dirigiu. Não se turbe o vosso coração, a cada dia basta o seu mal. Jesus praticamente nos diz, uma coisinha de cada vez, meu irmão, um passo de cada vez. Confie em Deus, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. E a gente, nessa cultura materialista, acaba esquecendo um pouquinho as lições do meigo Rabi Galileu, que são lições para a vida. O Evangelho de Jesus, meus amigos, não pode ser trocado por 2 ou 3 lições de algum coach espiritual. Nós temos que olhar para o Evangelho, tomar o Evangelho segundo o Espiritismo como guia de sabedoria para a vida. Por isso que, muitas vezes a gente está lá numa reunião mediúnica e pede aos bons espíritos, me dá um conselho. Eles olham para a gente e dizem, meu filho, dá uma estudadinha no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu estudo a vida inteira, estuda mais um pouco. Até aqui, tu estudaste para dizer aos outros. Começa a estudar para ti mesmo. Procura nas lições de Allan Kardec, que retomam os princípios do cristianismo, do Cristo, aquilo que pode nortear a tua conduta para ser uma criatura mais justa, mais reta, mais bondosa, mais paciente, onde nós vamos aprendendo a transferir esse modo de ver a vida, ou melhor, abandonar esse modo de ver a vida imediatista, que é próprio do pensamento materialista. A pessoa que não percebe a vida espiritual, que não tem a crença na vida futura, como o Espiritismo nos apresenta, ela vive desesperada, é tudo para ontem. Ah, se eu perder meu emprego, o que os outros vão dizer? Se eu perder meu emprego, vou perder a minha carteira do clube. O que os outros vão pensar? Não vou poder jogar nas quintas-feiras. Não vou poder mais ter esse carro, que eu nem sei se é meu, porque ele tem suaves prestações até a próxima encarnação, mas eu quero mantê-lo para os outros. Como que eu vou explicar lá em casa que eu não tenho mais aquele prestígio? Não dá mais para juntar todo mundo para aquela churrascada, que é quase um genocídio de boi. Mas tudo isso é muito gostoso, mas é uma ilusão. Vem uma enfermidade e diz, olha, não dá mais.
Vem a carência material, olha, sinal vermelho. Vem um amor nosso que parte e a gente já não tem mais a mesma disposição. Porque tudo que é e diz respeito à vida material é transitório. Precisamos viver com as coisas sem nos escravizarmos por elas. Usá-las como ferramenta de crescimento espiritual, mas exercitar algum desapego. Senão viveremos como aquele rico da parábola, que queria encher o celeiro, abarrotar o celeiro. E o pai vai lhe dizer da sua insensatez, porque naquela noite mesmo, sua alma podia ser chamada. Nós não sabemos a hora de volta para a vida espiritual agora, certo? Nós voltaremos. Então é importante lidar com as coisas sem colocá-las em primeiro lugar. Parece loucura, mas está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Do item 5 ao 7, o ponto de vista, em que Allan Kardec nos lembra que é necessário colocar-nos pelo pensamento com foco na vida da alma. E aí alcançaremos alguma calma, porque entenderemos que os desafios da vida são alguns acidentes de percurso, ou são experiências reeducativas, mas não nos definem. O que nos define como espíritos exitosos ou não é o aproveitamento que tiramos de cada experiência para nos tornarmos criatura melhor. Não no campo da aparência, não no campo das posses, até a aparência. Outro dia assisti a uma cantora que nos anos 80 eu gostava de ver. Não vou dizer o nome. E olhei a cantora, disse, meu Jesus Cristo. Porque a pessoa faz uma obsessão facial. E a gente olha e diz, meu Deus, o que é isso? É uma máscara. Dá dó. Porque em busca de satisfazer os outros, numa dinâmica sensualista, materialista, a gente esquece algo que é óbvio. A aparência vai mudar, até porque a aparência não é a nossa essência. Vai mudar. Claro que a gente dá uma melhorada para não assustar os outros, não é? Não tem problema. Autoamor, um pouquinho de autoamor não faz mal a ninguém. Mas vejamos como nós caminhamos para os excessos. Arruma aqui, arruma ali, desarruma. O cirurgião, talvez apegado ao recurso, faz o que o cliente enlouquecido pede. E a gente tem a pessoa metamorfoseada em outra coisa que não parece gente. Que doloroso. Sofrimento causado pelo apego à aparência. O apego até nas relações familiares. O quanto a gente sofre. Há pessoas que a gente encontra, como é que estão seus filhos? Ah, me abandonaram. Foram trabalhar, estudar em outra cidade, esqueceram de mim. Como assim? Com WhatsApp? Alguém esquece de alguém? Tá certo que a gasolina está cara. Tá certo que viajar de avião não é tão barato. Mas com os recursos que a gente tem, dá para obsediar o filho todos os dias. Que, mãe? De novo? Ah, meu filho, liguei sem querer, mas vamos aproveitar, vamos conversar. Você comeu, meu filho? O sujeito tem 50 anos, a mãe ainda pergunta se ele comeu. A minha, eu já não morava aqui, eu ia sair de casa, ela pegou o casaco, disse, mãe, os outros estão olhando. Deve fazer a mesma coisa no mundo espiritual, não esquece o casaco. Faz parte, é amorosidade. Mas a amorosidade vai sendo educada para não se transformar em apego. Senão a gente faz o outro desistir de um projeto de vida. Senão te torna pesada a luta daquele espírito em vencer a si próprio, a caminhar com as próprias pernas, a adquirir a sua casa, a aprender a lidar com as contas. Se eu toda hora pingar o recurso na conta do meu filho, quando é que ele vai aprender a lidar com as contas dele? Ah, não sei o que eu faço com esse menino. Eu diria, não sei o que eu faço com o pai do menino.
Então a gente precisa pensar nessas coisas. O Espiritismo vem, meus amigos, não para a gente ficar delirando com o mundo espiritual, mas para ser na Terra pessoa mais lúcida, mais esclarecida, que caminha coerente com o Evangelho do Cristo como roteiro de vida. E vamos aprendendo ao desapego e diminuindo a nossa carga de sofrimento, de ansiedade e nos acalmando. O Espiritismo faz ver a vida de um ângulo superior. Os homens, que parecem às vezes obstáculos no caminho, se tornam menores. Os bens se tornam menores. A gente olha numa outra perspectiva as experiências e percebe que elas são etapas, são ciclos que se fecham, outros que se abrem. Ah, mas no meu tempo aqui era bom. Apego. Qual é o teu tempo? Qual é o teu tempo? Aqui agora, é a única coisa que nos pertence. Ontem ficou no passado, passou. O amanhã é resultado do que fazemos hoje. E agora é uma dádiva, daí o nome presente, que é a única coisa que está nas nossas mãos e daqui a pouco já passa. Então eu preciso me dar conta disso. Há uma dinâmica na reencarnação. E logo mais, a própria experiência da morte biológica me levará ao desapego. Como eu pretendo desencarnar? Dando trabalho para os outros ou facilitando as coisas? Queremos ser daqueles que acordam no mundo espiritual, já pergunto, já posso ajudar em alguma coisa? Ou queremos ser daqueles que reclamamos que nossos filhos não nos ouvem mais, que venderam a minha picape, que trocaram a casa, botaram uma cor horrível na minha casa, a casa já virou outra coisa, e a pessoa está lá brigando pela casa. Vamos ser daqueles que vão ficar remoendo mágoas, mas lá em 1910 você me disse. Quando é comigo, eu fico, meu Deus, eu não sei nem o que eu comi ontem. O que a gente quer ser quando desencarnar? Perguntavam para a gente, quando a gente era criança, o que você quer ser quando crescer? A espiritualidade nos pergunta, o que você quer ser quando desencarnar? Quer ser alguém que colabora ou atrapalha? Quer ser alguém que serve ou se encontra em condições de tamanha loucura que não tem lucidez nenhuma na vida espiritual? Ah, mas como é que eu garanto alguma lucidez, alguma tranquilidade? Tomando o remédio que o Espiritismo lhe dá, que é da verdade. E buscando viver coerente com essa verdade. Sem ilusão quanto a si próprio. Não sou mais do que eu sou. Mas também não sou menos do que eu sou. Somos o que somos, como diria Paulo, com a graça de Deus. Carregamos, naturalmente, muitas dores morais. Como dizia Paulo, eu tenho espinho na carne. Mas nós já deslumbramos Jesus como nosso guia e modelo. Já temos a certeza da imortalidade da alma, que a mediunidade vem atestar e nos libertar a consciência da cultura extravagante do materialismo. O que nos falta, então? Disposição íntima, vontade, querer, e passar a pensar a vida como espíritos imortais que somos. Olhar sob o prisma da vida espiritual. Isto passa, as dores passam, minhas lutas são transitórias e experiências reeducativas. A doença, às vezes, é uma dádiva para a gente parar de brincar de viver. A solidão, um convite. Um convite à introspecção. O silêncio, um momento para a lucidez. A escassez material,
um aprendizado a mais para o desapego. Vejamos que sob o olhar do Espírito tudo muda. Daí que a gente vê o espírita, quando perde um ser querido para a morte, a gente olha a pessoa calma. A gente até estranha, meu Deus, parece que não gostava do fulano. Calma. Quando é um espírito equilibrado, porque às vezes tem aqueles que choram mais que a viúva. Que a gente vai no velório e não sabe quem abraça, se é o amigo ou se é a viúva. Porque tem pessoas que não têm equilíbrio diante dos dramas dos outros. Né? Tem uns que se jogam, dizem, meu Deus, a gente gosta de desmaiar para fazer cena. E o que está sofrendo, precisando de assistência, sendo esquecido pelo que faz teatro. Então, chega uma hora que lidamos com perdas pela impermanência da vida. Eu me lembro quando o meu pai, me permitam, foi visitado por uma dor nas costas. A minha mãe era médium. E os bons espíritos alertaram, é um câncer. Mas o médico dizia que era um problema lombar. Cada qual com os seus resgates. Chegou mais adiante, quando foi examinar aquela época, a medicina era bem atrasada em relação ao que ela é capaz de fazer hoje. Já era tarde demais para qualquer cirurgia, ia-se para os recursos tradicionais, e a enfermidade foi consumindo-o, e em 6 meses ele desencarnou. Me lembro que à noite queria desencarnar. Eu era jovem, vocês podem até não acreditar, mas eu já fui jovem. E o Espírito amigo nos disse, ao retornar em casa, avisa a tua mãe que hoje o Paulo desencarna, cessará todo o sofrimento. Ele já estava na morfina, inconsciente. Acompanhei, como meus irmãos acompanharam todo esse tempo, nós nos dividíamos atendendo. Tinha uma freira, à época, que dizia para mim, na Santa Casa, que ia me arrumar um emprego no hospital, porque a gente vivia no hospital. Cheguei em casa, avisei a mãe, choramos, oramos. Meu irmão, mais um familiar, se organizou, ficaram a madrugada e ele veio a desencarnar. Me recordo da reação das pessoas. Porque há pessoas que não se educam para a morte dos outros. Haviam pessoas que choravam mais que nós mesmos. Haviam pessoas com comentários inoportunos, que a gente acolheu do mesmo jeito, porque o espírita, até na dor, precisa aprender a servir. E alguém disse a uma das minhas irmãs que ela não podia chorar. Vejam só. Tem gente que não sabe ficar quieto. Que nós viemos saber muitos anos depois. Choramos, sofremos, mas não nos desesperamos. Porque a morte é o apagar de uma lâmpada para o despertar de um sol, de um novo dia. Simplesmente isso. Encontrei uma amiga no interior do nosso estado que havia ficado viúva, dirigente espírita. E parece que todo mundo fica esperando como é que o outro vai reagir. Faz parte, ser carta viva do Evangelho é isso mesmo. Aí ela se aproximou antes do trabalho doutrinário. Meu irmão, soubesse, eu estou viúva? Sim, soube. E agora o que eu faço? Eu sei que eu não posso chorar. Não, minha irmã, não faça isso. Porque isso é coisa de alguém que não bate bem das ideias. E bota no espiritismo coisa que ele não tem.
O Espiritismo dialoga com as ciências, é uma doutrina lúcida, e a boa psicologia nos ensina que precisamos lidar com os lutos. E ela desabou em lágrimas. Para não perder a oportunidade, chorei junto também, é claro. Nos abraçamos e fiquei a pensar, meu Deus do céu, o quanto nós necessitamos educar os nossos sentimentos, para ajudar os outros a lidarem com situações de luto, para ajudar a nós mesmos a entendermos que a perda dos seres queridos são perdas inevitáveis, mas são aparentes perdas. Eles continuam a viver e conviver conosco. A morte é uma ilusão, assim como a vida material é uma ilusão. O estado real nosso é de espíritos. Morrer é voltar à vida verdadeira, é desenlaçar-se do escafandro corporal, da canga de dor, e seguir a viver, revisando os passos e projetando o futuro, aprendendo a servir, despertando para o amor e seguir trabalhando, pois que o trabalho é a grande lei da vida. Então, quando nós comemoramos o aniversário de um centro espírita, é importante para honrar a doutrina que ele se posta, que ele se fundamenta, que nós nos ocupemos de refletir sobre essa forma com que lidamos com as questões de ordem material, para trazer para nós a lente do Espiritismo, considerando a impermanência da vida física e fazendo na presente reencarnação o nosso melhor. Com a certeza da imortalidade, nunca pedi para ninguém mensagem dos meus pais. Nunca pedi. Ah, mas vou atrás de uma mensagem para eu ter certeza. Não. Porque o Espiritismo, na sua filosofia racional, me trouxe a certeza. Mas como eu sou um espírito de algumas vidas habituado ao ceticismo, veio um pouquinho de mediunidade. E aí a gente foi percebendo a presença deles, dos amigos espirituais. E é para isso que serve a mediunidade, para a gente ter certeza da imortalidade e andar na linha. Não é para outra coisa. Para agir no bem. Andar na linha, leia-se, agir no bem. Porque sair da prática do bem é sair da linha de conduta que nós devemos ter, os espíritas, os cristãos. Aí a gente evita ficar procurando gente perturbada que faz mediunismo exibicionista, que não tem base em Kardec, não tem base no Evangelho. A gente aquieta a alma na prece, no Evangelho no lar, percebe a presença amiga, suave, identifica durante o sono, no desdobramento natural. A gente chega até a comentar com as pessoas, nossa, sonhei com fulano, parecia que estava vivo. Porque continua vivo. Estava até mais jovem, o que é o consolo para a gente, hein? Vejam só. Os espíritos amigos não esperam que a gente fique em filas intermináveis para receber recados deles. O que eles querem da gente? Que a gente aproveite a reencarnação para nos tornar criaturas melhores. E que se tivermos mérito, nos reencontraremos aqui ou além, em trabalho no bem, em socorro a quem sofre mais do que nós mesmos. Quando a doutrina espírita nos traz essa fé racional, robusta, nós edificamos, como ensinou Jesus, a casa sobre a rocha. E pode vir a vaga, a onda que vier, os modismos que andam por aí, e nós estaremos firmes, acendendo luz íntima, porque esse é o propósito da nossa reencarnação. Meus amigos, meus irmãos, Deus não condena o uso dos bens terrenos, mas a nossa consciência vai nos ensinar que o abuso dos bens é contrário à lei divina.
que as coisas são ferramentas para crescermos espiritualmente, mas são sempre empréstimos de Deus. Nossos amores não nos pertencem, nem filhos, nem cônjuges. E que a reencarnação vai nos levar, ora renascemos juntos, ora não. Para aprendermos a amar a grande família universal. Então a gente ama muito agora. Para quando aprover ao Pai Celeste levar meu filho, meu genro, meu pai, meu avô, eu possa compreender que a lei divina é mais sábia do que a minha compreensão das coisas. Que eu honre o momento presente, que com eles convivo. Que eu possa fazer com eles um verdadeiro exército da caridade. Olha, lá na casa espírita precisando de arroz, pai. Vamos lá buscar um arroz para o centro espírita? Olha, mãe, a turma está organizando lá doação de material escolar. Só não quer dar uma força? Tem uma caneta sobrando aí? E a gente vai se envolvendo juntos em obras do bem. Porque o bem que a gente faz hoje é o nosso advogado em toda parte, como ensina Emmanuel. E vai haver aquele momento em que a vida parece nos colocar em uma encruzilhada, em escolhas difíceis. Mas quem se habituou a acalmar o coração, olhar a vida do ponto de vista espiritual, vai captar e perceber o socorro de Deus através do nosso espírito protetor e, não raro, dos nossos espíritos familiares. Aquela hora que parece que a gente está na beira do abismo. Vem a voz amiga pelos canais da intuição, vem a lembrança no próprio coração. Ou às vezes, conforme a mediunidade, escutamos de maneira objetiva. Não estás só. Seguimos amparando-nos mutuamente. Embora não pertençamos uns aos outros, formamos uma grande cadeia de filhos de Deus, cujo elo que nos une é o amor incondicional e o espírito de serviço ao próximo. Prosseguir com coragem e bom ânimo, pois que as dores da terra são passageiras, e a vitória do espírito sobre si mesmo só se dá com coragem e desvelo na superação do orgulho e do egoísmo. Abraçai a dor com coragem, aceitai a solidão com serenidade, mas aprendei com Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, pois que o amor é a cruz, que nos alça a verticalização da alma e nos liberta de nós mesmos. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua atenção, pela sua paciência. Feliz aniversário ao Recanto de Luz e muita paz a todos. Vou ser bem rapidinho, porque eu falei bastante, né? Eu não sabia se era para mim, eu estava louco para pegar uma linha. Muito obrigado. O homem que faz fortuna na terra pode mesmo assim evoluir espiritualmente? Com certeza. Vou dar um exemplo. Lins de Vasconcelos, que viveu uma situação de abastança material. Depois procurem na internet quem é Lins de Vasconcelos. Depois sofreu a penúria,
e mais adiante recuperou e se tornou um benfeitor do movimento espírita. Bem querido no nosso estado, bem querido junto ao Rio de Janeiro, mas, sobretudo, junto à Federação Espírita do Paraná, da qual ele se tornou um grande mecenas. Não é o dinheiro que empobrece alguém espiritualmente, é o uso que fazemos. Desde que não se produza exploração e sofrimento, a riqueza é digna. E aí o companheiro se torna o quê? Alguém que tem talentos a colocar a serviço do progresso. Sempre que fazemos o evangelho no lar, minha irmã tem pesadelos. Qual a explicação para esse fato? Certamente é falta de evangelho só. Só falta de evangelho. Continue fazendo evangelho. Me permitam. Nos diz o espírito de Francisco Spinelli, que quando a criatura faz o evangelho no lar, ela afasta a influência perniciosa de quadros obsessivos que antes passavam com naturalidade, desapercebidos. Nesse entremeio de libertação de um processo de perturbação, é natural que surjam algumas investidas dos espíritos infelizes, que ainda não acordaram para as verdades eternas. Daí é necessário que os nossos irmãos perseverem na prática do evangelho no lar, porque cessará o pesadelo logo mais. Como podemos exercitar o desapego sem deixarmos se apegar ao amor? Aí que é interessante, né, a pergunta, porque o amor não é apego. Apego é uma expressão egoísta. Eu digo assim, eu te amo, mas eu estou dizendo, eu dependo de ti. Não sai do meu pé. Aí a pessoa coloca lá uma tornozeleira eletrônica no seu amor, né? Não, quando eu amo, eu aposto no crescimento do outro. Eu apoio o outro. É só para ver se alguém aqui tem medo da morte, ou coisa assim. Brincadeira. O perigo é se o expositor cair. Porque ninguém levanta depois, né? Então, amor não é apego. O que nós temos por amor, produzindo relações apegadas, ciumentas, sufocantes, é por conta do nosso egoísmo e a gente precisa se reeducar. Inclusive, em algumas situações, procurar um bom terapeuta de casal. Quando eu falo terapeuta, a gente é psicólogo, tá? Por favor. Psiquiatra, psicólogo, profissionais com formação na área da saúde. Tem temas que as pessoas se aventuram a resolver com terapias formadas de formação de final de semana. Não dá, gente. Vamos respeitar a cabecinha da gente, tá? E busca o evangelho terapia, o passe, a prece, não é? Mas vamos buscar os especialistas. Há terapeutas de casal, há bons psicólogos, a gente procura. Ele nos ajuda a olhar para nós mesmos. A análise é uma coisa muito interessante. Você começa a fazer análise e a gente acha que a pessoa vai resolver o teu problema. Quando te dá conta, tu mesmo está construindo as soluções. Porque se olha para dentro, sem pressa, num processo até que não é só de cura do ponto de vista de um transtorno, mas também de conquista de sabedoria. Então, como exercitar o desapego? Amando de verdade. Quem ama, não sufoca. Aprende a conviver e a respeitar o espaço. Tá bom? As contatações dos espíritos através de nós, conhecidos pelas psicografias. Os espíritos conheceram Deus, existem vários mundos mais ou menos de expiações. É muita pergunta numa só, tá? Então eu vou primeiro falar o seguinte, realmente há prova inconteste da imortalidade da alma está na mediunidade. Catalogada a mancheias, esquecida pela ciência materialista, mas quem quiser dê uma olhadinha nas obras de Leon Denis, por exemplo, que tinha um hábito. Leon Denis registra o que os sábios na época eram cientistas, é assim que se chamava, no século XIX, por exemplo, se dedicaram à pesquisa da paranormalidade humana. Na atualidade, nós vamos ter homens como Brian Weiss estudando, na sua proposta de investigação, as vidas sucessivas. Escreveu uma obra que se notabilizou há algumas décadas,
muitas vidas, muitos mestres, e descobriu numa paciente chamada Caterine a realidade da imortalidade da alma. Ela tinha lembranças de vidas passadas, mas Caterine era médium. E ela passou a trazer notícias da vida espiritual ao Brian Weiss, que não acreditava. Até que ele passou a receber notícias do seu filho desencarnado e de seu pai, através de Caterine, que não sabia nada da sua vida familiar. Não faltam obras de Chico Xavier com depoimentos que atestam a veracidade. Mas Chico não fazia entrevista prévia. Chico não coletava dados das pessoas para psicografar. Chico não saía por aí psicografando no mundo todo. Ele fazia no seu centro espírita. Numa fase da vida que ele já era maduro, já havia prestado uma centena de serviços no campo da assistência social e da literatura espírita junto ao movimento espírita. A gente tem que, quem tem ouvidos de ouvir, ouça, né? Por que sofremos tanto quando perdemos nossa mãe? Porque a relação com a mãe, ela é visceral, eu sei por mim. Eu senti muito mais a morte da minha mãe do que do meu pai. E eu já era adulto. Minha mãe dizia assim, meu filho, eu vou desencarnar quando você entrar no serviço público. 2010, eu fui assumir na Unipampa e ela estava hospitalizada aqui com câncer. Eu a levei ao médico, a médica levou um susto porque ela estava num grau exagerado, digamos assim, do câncer, sem sentir dor nenhuma. Porque é bom considerar, ela era uma privilegiada? Não. Não era uma privilegiada. Mas cada um tem as suas provas e as suas expiações. Lidou com o enfisema, lidou com a falta de ar, que é terrível, mas não sofreu as dores normais do câncer. Quando eu pergunto aos amigos espirituais por quê, à época, eu vou saber por um motivo muito simples. Ela tinha uma veia, de irmã da caridade, que não fazia propaganda. Hoje a pessoa dá uma sopa e bota nas redes sociais. Então ela era conhecida até por alguns moradores de rua como tia da bolachinha. A regra lá em casa era assim, pode botar meus irmãos se não acreditarem, eles moram tudo aqui em Rio Grande. Se alguém batesse a porta, tinha que dar alguma coisa. Não sair de mãos vazias. Era a regra na casa dela. Então algum mérito ela conquistou. Desencarnou, como desencarna todo mundo, que usa do tabaco, de câncer. Então a gente tem que prestar atenção. O espírita não fuma, vai no médico, faz tratamento, te liberta o cigarro, não usa álcool, que é proibido não, porque faz mal. Ninguém está proibindo nada. E as outras coisas a gente vai aprendendo a corrigir também. Agora não dá para fazer um pacote de vício e querer ficar incólume, né? Não dá. Então, por que a gente sofre quando desencarna a mãe? Porque a nossa relação, psicologicamente falando, ela é mais visceral, mais profunda. Afinal, nós ficamos 9 meses sob o abrigo da sua corporeidade e do seu afeto, não é? Aqui já foi. Por que sonho com a minha mãe já falecida? Agradece a Deus, meu irmão. Não interessa o porquê. Interessa que é uma oportunidade. Ah, mas a experiência é dolorosa. Então, ora por ela. Aproveita quando está aqui no centro espírita, faz a sua prece, pede para os bons espíritos auxiliá-la. Isso aqui é só para dizer para você o seguinte, a vida no corpo é transitória. Porque eu sonho muito. Se não for porque dorme muito, ocorre o seguinte, a experiência onírica nem sempre é registrada. O cérebro nem sempre abarca, o cérebro físico, aquilo que nós vivemos durante o sono em desdobramento. Por isso que algumas pessoas até anotam, porque esquecem. Você imagina assim, o mundo de informação que é o mundo espiritual. Alguma coisa eu abarco lá no perispírito. Quando eu venho para o corpo, o cérebro não processa tudo. Por isso que tem coisas que são até entrecortadas na nossa memória. Ah, mas por que eu me lembro sempre? É a experiência que todos nós temos natural de viver a vida espiritual quando vamos dormir.
Agora, eu posso aproveitar isso para o meu aprendizado espiritual, me preparar antes de dormir, parar de ver filme que eu perca tempo, leia uma página edificante, ora, peça para ser útil no mundo espiritual durante o sono, e daqui a pouco as tuas lembranças vão ser lembranças de trabalho no bem. No mundo espiritual não tem desemprego para quem quer trabalhar. Não tem. Para quem quer trabalhar. Tá? Ah, mas o que eu faço com isso? Nada demais. Meus amigos, as experiências espirituais à luz do Espiritismo têm que ser tratadas com naturalidade. Nós somos espírito. Alguém diz assim para mim, eu vi um espírito perto de ti na palestra. Que bom. Normal. A pessoa fica até brava comigo, que eu não vou, porque é normal. A realidade do espírito é algo normal. A gente aqui está tão focado na vida materialista, nos boletos, nos problemas, nas brigas, na disputa política, nessas coisas que a gente fica se enganando, que está sendo útil, brigando junto. Mas o que move a vida é a vida espiritual, que tem mais influência do que a gente imagina. Tanto que Kardec pergunta para os espíritos. Os espíritos influenciam em nossas vidas, nossos atos, muito mais do que imaginais. De ordinário vos dirigem. Então, vamos tomar atento, buscar boa sintonia com os amigos espirituais, disciplinando o pensamento, disciplinando nossas atitudes e lidando com naturalidade com as questões de ordem da paranormalidade humana ou da mediunidade. Mas o que é bom mesmo, quando eu percebo alguma sensibilidade, é estudar o Espiritismo num grupo espírita sério, conhecer as obras fundamentais de Allan Kardec e arrumar uma agenda minha, quando me chamarem, para servir na seara que o Centro Espírita puder me abrir de oportunidade, apagando-me no bem, em benefício de outros que sofrem mais do que a gente. Meus amigos, era isso. Muito obrigado, fiquem com Deus. Vamos agradecer ao Vinícius, né, por essas ricas palavras. Que a gente vai sair daqui hoje, assim, né, com muita coisa para pensar. E agora, para encerrar a nossa reunião, nós vamos fazer a nossa prece para todas as pessoas que nós trazemos e colocamos os nomezinhos ali nas caixinhas, os encarnados e desencarnados, e também por aqueles que neste momento nós trazemos no nosso pensamento, no nosso coração, que todos possam receber a nossa prece, e por nós todos. Diante do próximo, Senhor, auxilia-nos a ver e a aceitar no próximo, seja ele quem for, o irmão que segue ao nosso lado, o companheiro a quem em quaisquer circunstâncias nos cabe estender a mão, como nos estendes as tuas. Que jamais venhamos a nos considerar superiores a quem quer que seja. Ensina-nos a amar o companheiro de jornada como tu mesmo nos amas, ao ponto de não hesitares em te sacrificares por nós. Porque, Senhor, haveríamos de te considerar nosso irmão, negando outros idêntica condição em relação a nós? Somos todos filhos de Deus, que nos ama e protege sem privilégio algum. O outro, em verdade, é nosso instrumento de elevação espiritual, a parte que de nós se desgarrou e à qual deveremos nos unir. Ignorar o próximo em suas necessidades e aspirações seria ignorar-nos profundamente em nossas carências. Que assim seja. E agora, aqueles que desejarem se retirar, podem ir em paz, e aqueles que quiserem ficar para receber o passe, aguardem a chamada dos nossos recepcionistas em silêncio, por favor.